Olá amigos do canal Vanguarda Espírita. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um assunto que está se tornando muito grave. Ele sempre foi grave, mas atualmente, nesta situação em que o nosso país transita, e também o mundo, a desesperança, a tristeza, a aflição tem tomado conta das pessoas de uma maneira muito realista, muito complicada. Irmãos que perdem a vontade de viver. Irmãos que perdem a vontade de continuar o seu trabalho espiritual no nosso planeta. Irmãos que se desencantam com a vida. Irmãos que amplificam os seus problemas ao ponto de não conseguirem resolvê-los. Irmãos que contraem doenças, irmãos que têm problemas com bebida, com drogas, irmãos que têm problemas emocionais nos seus relacionamentos, que não conseguem levar os seus relacionamentos dentro de uma normalidade. Tudo isto se deve a esta transição planetária a qual nós estamos atravessando. Eu trabalhei numa casa espírita como atendente fraterno durante 2 anos e eu recebia toda quinta-feira uma média de aproximadamente 30 pessoas que iam conversar comigo e conversavam sobre diversos problemas familiares, problemas com os filhos, problemas com o seu trabalho, mas também conversavam sobre o suicídio. E o suicídio é um mal que se alastra rapidamente no nosso planeta. Ele não tem idade para acontecer. As pessoas não têm idade para se desencantarem com a vida. Elas também não têm idade para buscarem no suicídio e no autocídio a desistência. Eu não quero mais viver. Eu quero sair deste mundo. Então, neste trabalho do atendimento fraterno, eu conheci rapazes, moças, com 14 anos de idade, que se achegavam, sentavam-se e eu perguntava o que estava acontecendo com eles. E eles me diziam que tinham ido à casa espírita, onde eu dava esse atendimento fraterno, aleatoriamente. Nem espíritas não eram. Muitos não tinham religião nenhuma. Não frequentavam igreja, absolutamente nada. E vinham de situações das suas casas, com seus pais, muitas situações problemáticas em casa. Muitas situações que aconteciam também emocionais, términos de namoros, de relacionamentos longos ou mesmo curtos. Então, esses jovens diziam claramente, e isso nos impressiona, porque você, aos 14 anos de idade, ou menos, não é? Mas aos 14 anos de idade, falar com toda franqueza, claro, alto e bom som, eu quero tirar a minha vida, eu não tenho mais interesse em viver, eu já tentei e não consegui,
por mais de uma vez, isso nos choca? Não, não choca. Quem conhece a doutrina espírita sabe que é possível. Sabe que é possível. Por quê? Porque os espíritos, quando vêm para o planeta numa missão de encarnar e vivenciarem o seu dia a dia, sem terem nada de especial, eles vêm, muitos, a maioria de nós, vêm para vivenciar. Não tem nenhuma particularidade, né, para esse espírito que seja muito difícil a sua encarnação, para que ele possa desistir dela, porque está muito difícil aquela prova a que ele se comprometeu na espiritualidade. Então ele quer desistir da prova, como? Subtraindo a vida. Alguns têm essas dificuldades porque as provas são difíceis, mas as provas são difíceis porque os débitos são difíceis. Então, se em encarnações anteriores a contração dos débitos foi muito alta, a encarnação que precede, ou a encarnação a qual ele está atravessando, se vem com muitas dificuldades e às vezes com problemas físicos, não é? Que ele precisa ultrapassar. Então existe algum momento dessa encarnação em que ele se perde. Ele diz que não quer mais, que ele quer desistir. Mas ao invés de ele reunir as suas forças, e como muitos foram buscar uma ajuda dentro de uma casa séria, onde vai ter um atendimento sério. Existem outros atendimentos que são sérios, como por exemplo o CVV, o Centro de Valorização da Vida, espetacular. Você pode ligar a qualquer hora e dizer assim: eu não quero mais viver, ou eu estou pensando em subtrair a minha vida, e você vai ser atendido por alguém que está à altura de lhe dizer alguma coisa. Agora, se você resolveu tirar a sua vida, se você é um suicida que está prestes a ser um suicida, na realidade, não é? Se você é um ser que está prestes a ser um suicida, eu posso lhe dizer o seguinte, como espírita: esta sua atitude não vai resolver o seu problema. Não vai. Ele apenas vai tirá-lo de uma situação para colocá-lo em outra situação pior. Muito pior. Por quê? Porque nós não temos o direito de subtrair a nossa vida. Mas eu sou dono da minha vida, alguns podem dizer. Você é dono da sua vida e você tem o seu livre arbítrio, o poder de dizer sim e de dizer não. Eu quero ou eu não quero subtrair a minha vida. E muitos daqueles que tiram a própria vida passam por psicólogos, têm conversas em casa com familiares, já tem outras tentativas no currículo. E a família fica preocupada, fica desesperada, não é? A mãe, o pai, os irmãos vão dormir e não sabe se no dia seguinte aquela criatura vai amanhecer junto ali com eles, vai abrir os olhos. É um desespero e uma responsabilidade e um débito que você está aumentando. Se você tem um problema e por causa deste problema você quer subtrair a sua vida e você está envolvendo outras pessoas, essas outras pessoas que sofrem com esta demanda, com esse seu momento intempestivo, você é responsável por elas. E após a morte? Após a morte, eu posso lhe dizer que o que vai acontecer é extremamente danoso para você. Os locais para onde são levados
os suicidas, é de uma temeridade, é de uma tristeza, é de uma escuridão. É terrível para o espírito esta experiência. Junto com tudo isto, advém o arrependimento. Porque se ele imaginava que ia resolver o problema, não resolveu, ele piorou o problema. Você vai ficar estacionado em um local onde os suicidas, é um local reservado aos suicidas, onde este local vai lhe trazer arrependimentos terríveis, porque você atentou e subtraiu a sua vida. E este arrependimento, que não vamos, porque não é o interesse do nosso vídeo aqui, descrever como ele é, apenas para lhe dizer que ele pode durar centenas de anos. Até porque existem espíritos que são suicidas repetentes. Eles sofrem nesses locais destinados aos suicidas por um tempo indeterminado. Após, são levados para a recuperação do seu suicídio. Recuperação em hospitais. Depois, o espírito, ele é levado para escolas, onde ele precisa reorganizar o seu centro nervoso, a sua mente espiritual. Depois ele precisa se preparar para uma nova reencarnação. Por quê? Porque quando você tira a sua vida, você não resolve o problema, você adia o problema. Você vai ter que voltar novamente neste planeta aqui ou num outro planeta muito pior do que o nosso, não é? Porque o nosso está passando no momento de... Neste momento nós estamos passando de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde os espíritos que irão encarnar aqui neste planeta já serão espíritos com desenvolvimento moral muito maior dos que estão encarnados agora. Então, você imagine que ao invés de encarnar aqui na Terra, você vai encarnar num mundo muito pior, numa situação infinitamente pior, e vai ter que recomeçar. Vai ter que recomeçar. Quando nós somos criados por Deus, simples e ignorantes, nós temos um caminho evolutivo. E este caminho da evolução, ele nos cobra muito. Ele é difícil viver, é difícil viver. Mas, à medida em que nós compreendemos que vamos viver, que o espírito é imortal e que a ele está destinado a esperança e um futuro celestial de alegrias, de amor incondicional, ele se esforça para chegar a este ponto. Porque a desistência, como eu disse, ela apenas vai adiar aquilo que você tem que fazer. Não existe um caminho que seja o da desistência total. Porque para o espírito imortal, e nós somos imortais, teremos que, em algum momento, recomeçar. O nosso livre-arbítrio, o poder que temos de dizer sim ou não, nos coloca em situações admiráveis quando nós sabemos usá-lo. Quando nós não sabemos usar, quando nós colocamos a nossa situação encarnatória em um caminho grave. Por quê? Porque nos adiantamos nesta encarnação a situações complicadas. Vamos experimentar a droga. Vamos nos afundar no álcool. Num determinado momento, ou questões psicológicas que acompanham o espírito, que advém a este espírito
por prazeres sexuais desregrados. Não funciona. Em um determinado momento, este espírito começa a sentir o vazio de que tudo aquilo foi uma grande perda de tempo. Então, ele imagina que para resolver o seu problema só existe um caminho, o suicídio. E é o caminho total e completamente errado. É mais fácil você recomeçar encarnado, aqui mesmo, neste planeta, com todos os sofrimentos que você vai ter, por ter chegado até um determinado ponto de perda de seu controle espiritual, a perda do controle da sua vida, você perdeu tudo. Mas se você recomeçar, por mais doloroso, por mais difícil, este é o caminho vencedor. Este é o caminho que você tem que retomar. Por quê? Porque isso vai fazê-lo forte, vai deixá-lo forte. Você vai conseguir superar não só os seus problemas, aqueles que estavam levando você ao pensamento de morrer, mas também você vai recuperar o caminho da espiritualidade dentro de você, reforçando tudo aquilo que você pediu para fazer aqui nesta encarnação. Portanto, não existe uma única saída que seja através do suicídio que vá facilitar qualquer tipo de problema. Você perdeu o seu emprego, não sabe o que fazer, está desesperado. Você pode estar certo que o suicídio só vai piorar a sua situação. Mas como eu faria então para resolver os meus problemas aqui na Terra? Procure pessoas que possam orientá-lo. Não tome decisões precipitadas enquanto você estiver com a sua condição psicológica abalada por um problema grave que lhe tenha acontecido. Muitas vezes, os grandes problemas são o impulso para novas situações, para coisas boas na nossa vida. Ao invés de você desistir, você pode recomeçar do zero, com a roupa do corpo, seja onde for. Ah, eu não consigo mais viver aqui junto com essas pessoas, me tratam mal, não me tratam bem, eu tenho vários problemas e eles não me dão valor. São as dificuldades do nosso mundo, do nosso planeta. Não é um resort. Nós não viemos para cá porque nós somos bons, porque nós somos espíritos perfeitos. Nós viemos para cá porque nós temos dificuldades espirituais, somos ainda, de certa forma, primitivos no nosso pensamento e no nosso agir. Mas nós não podemos aumentar essa primitividade tirando a nossa vida. A vida que eu quero lhe dizer é a vida orgânica, porque o espírito é imortal. Se você imagina que tirar a vida do corpo orgânico vai resolver o seu problema, quando do falecimento do corpo orgânico você vai abrir os olhos do outro lado. Numa situação desesperadora, porque você vai se dar conta de que aquilo não adiantou. Você vai ver a sua família, os seus familiares, filho, mãe, pai, desesperados com a sua atitude. E é da sua responsabilidade também este sofrimento deles. E isto vai para a sua conta. Ser forte espiritualmente não é desistir da vida. Ser forte espiritualmente é continuar o trabalho o qual você se comprometeu na espiritualidade antes de vir para cá e reencarnar de que você ia fazer. Você quer desistir da sua prova? Ela é muito difícil, você não está conseguindo? Ore, peça a Deus, diga a Ele, diga ao seu protetor espiritual que você vai desistir da prova, não desistir da vida.
mude cidade, mude de vida, mude o seu estilo, mude tudo, mas continue aqui, a trabalhar aqui. Porque para os espíritos lhe ajudarem, para os irmãos espirituais que querem o seu bem, o seu sucesso, lhe ajudarem, eles precisam que você continue aqui, vivo. Vivo de novo, com o seu espírito utilizando o corpo carnal, orgânico, para se movimentar no nosso planeta. Eu vou ler da coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo para você, meu irmão, que tem ideias, algumas vezes, de suicídio ou conhece alguém que tenha estas ideias. Eu vou ler da coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo, uma prece e uma consideração sobre o suicida. Lembrando sempre que esta coletânea de prece foi ditada ao Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina espírita, que fez a compilação de diversas preces e colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. E a prece diz o seguinte: sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias, mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma deste irmão que se foi. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim das suas provas. Bons espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-o sob a vossa proteção, inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu, que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas, porque haja de passar a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos, capazes de o impelirem novamente para o mal, e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também para te exprimir o desejo de que a nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor porvir. Nas tuas mãos está ele, confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Queridos irmãos, que tem na nossa vanguarda espírita um canal confiável de instruções, orientações que nós extraímos dos livros espíritas, queremos que, se puderem, compartilhem este vídeo. Façam este vídeo rodar por todos os lugares, para que irmãos que estão desajustados possam vê-lo, possam reafirmar a sua esperança na vida,
continuando com os seus familiares, continuando com os seus filhos, não desistindo daquilo que foi o maior presente que Deus lhe deu, a sua própria vida. Compartilhe os nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal. Dê um joinha, toque o sininho para receber as nossas novidades do canal. E muito obrigado a todos.